Qual dessas você destaca, assim? Tô vendo aqui de um velho que atravessou o Atlântico dentro de um barril. Isso foi agora, não tem muito tempo não. Um francês, ele... É o Chaves? O nome do Não. é Chaves. Não, esse cara é admirável também, mas infelizmente ele morreu. Ah, é? Mas não morreu na aventura, não. Ele morreu. Ah, tá. Não nessa aventura, ele desapareceu numa aventura seguinte com um caiaque. Uma coisa muito mais banal, né? Mas esse cara também, ele atravessou o Oceano Atlântico, das Ilhas Canárias até o Caribe, que é uma rota manjada, digamos assim, porque existe uma corrente marítima que faz exatamente esse percurso. Ah, é? Ela sai das Ilhas Canárias e ela vai bater na Martinica, ali no Caribe. Então, na verdade, se você entrar nessa corrente marítima, ela vai te levar. Essas correntes são Você vai levar... previsíveis, então? Sim, são rios. Tá. Né? Ela, em 2, 3 meses, ela vai te jogar no Caribe. Isso aí a probabilidade de você sair da corrente é mínima. Então, só você ficar ali e aguentar o tempo. E foi o que esse cara fez. Mas mesmo assim, um feito extraordinário. Puxa. O cara, ele mandou construir uma espécie de barril, que na verdade era um barco, que tinha, se não me engano, acho que 3 metros de comprimento. Você vai encontrar a foto aí. Ele mandou construir essa embarcação, equipou ela com um recurso para ele ficar ali dentro durante um bom tempo, porque como era um barril, entre aspas, ele não tinha nenhum meio de propulsão, não tinha motor, não tinha vela, não tinha nada. Ele era ele só boiava. Ele era levado pelas correntes. Levado. Vou para onde o mar me levar, é mais ou menos aí. Cara. Mas e já era um senhor de 70 e poucos anos de idade, não era Por que a pessoa faz isso? Pois é. A pessoa faz isso por... Eu acho que um alto desafio, se bem que essas pessoas não se apresentam como super-heróis, são pessoas assim, falam, não, eu fiz porque eu queria fazer, né? Ele já era avô. Nossa. E ele fez, de fato. O cara saiu, acho que ele levou, se não me engano, um pouco mais de 3 meses depois, ele chegou no Caribe, totalmente à deriva num barril, né? O que é uma coisa assim, fala, cara, isso aconteceu agora, não é que aconteceu há 100 anos atrás. Ele fez uma embarcação tinha um lugar para ele sentar, um lugar para ele deitar, um lugar para ele comer, né? Ele pescava, inclusive, né? Tinha uma escotilha em cima, ele ficava com a cabeça para fora, tá aí, ó. Isso aí. Um barrilzão. Um barrilzão. E a corrente levou ele. Ele atravessou o Atlântico inteiro, empurrado pela correnteza. Olha só. E ele chegou numa boa, chegou bem, chegou saudável, não teve nenhum perrengue. Levou um ranguinho. E só na chegada que ele foi rebocado, porque senão tinha o risco das ondas espatifar e sair na ilha, né, nas pedras. Então ele foi rebocado na chegada, mas chegou numa boa. E quando foi 2 anos seguintes, numa travessia muito mais simples que ele ia fazer com um caiaque, ele desapareceu. Cara. É um daqueles casos que a gente... O que aconteceu? Ninguém sabe. E não vai saber. Nunca vai saber, nunca. Ele desapareceu no mar. O barco apareceu, mas ele não. Então, esses são aventureiros modernos, né? Porque isso aconteceu recentemente. E esse barril dele era um barril, embora fosse a aparência de um barril, na verdade era uma embarcação com uma boa tecnologia embarcada. Ele tinha recurso de painel solar para alimentar a bateria, para usar equipamento de navegação, ele tinha computador. Ficou no WhatsApp, mas... Sim, ele fazia em tempo real transmissão. Ele tinha um satélite? Sim, então... o Starlink, ele usava o Starlink. É uma coisa, cara, sabe o que eu acho? Interessantíssima. Casado, cara, não é? Eu entendo eu não ele. me lembro se ele já era viúvo, cara. Deve ser casado, velho. Certeza que o cara fala, eu preciso de uns meses que ninguém me enche o saco. Quero ler meus livros, quero ver minhas putarias. Vou meter essa daí do barril. E o cara ficou de boa, cara. Essa aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, caraca, tem gente maluca no mundo, tem, né? E aí eu comecei a acompanhar a saga dele. Publiquei sobre isso na UOL também. Eu admiro esse pessoal, eu admiro mesmo. Eu também, no fundo eu admiro. Cara, o Almir Klink, quando ele falou que ia atravessar num caiaque o Atlântico, eu falei, cara,
E já faz Pois um é. tempo, né? Então, a minha admiração por esse assunto começou por causa disso. Começou, na verdade, por causa do Amir. É mesmo? Porque eu era jornalista, mas trabalhava em outra área. Trabalhava com automóvel, trabalhava na 4 rodas, não tinha nada a ver com isso. E um dia, 1980, por aí, sei lá, eu estava indo para casa almoçar, aqui no Itaim, e virei assim, tinha um carro, acho que era um Corcel, sei lá o quê, rebocando um barco na avenida. E eu passei do lado, olhei e falei, caraca, o Amir tinha acabado de chegar, a travessia dele. Eu falei, cara, é o barco do Amir. Aí eu me lembro que eu parei o carro num farol, ele parou atrás de mim, eu abri a porta, saí do carro, estava bem encostado, não ia atrapalhar muito o trânsito. Falei, cara, você é o Amir Kling? Eu falei, sou. Eu falei, esse barco que você atravessou o Atlântico? Ele falou, tá. E ele foi até simpático, você quer ver? Eu paro o carro aqui. Olha só. E foi. Eu já tinha acompanhado a chegada dele aqui no Brasil, com ela, jornalista que tinha interesse geral pelas coisas. E aí, quando eu vi aquele barquinho a remo do Amir, o Paraty, né? Falei, cara, o cara atravessou um oceano nessa canoa. É uma coisa que impressionava pelo tamanho. Pelo tamanho, porque era muito pequeno, né? Era muito acanhado. E aí ele. Tinha que ser para ele poder ir no remo, e ele né? atravessou com a força do. Quer dizer, na força do braço numa, porque a corrente. Ele, de novo, teve a inteligência de escolher um roteiro onde as correntes marítimas Ajudava. favoreceriam ele. Se ele não fizesse nada, ele ia acabar na Bahia do mesmo jeito. E só ia mais demorar tempo, um pouquinho mais tempo. Então ele remava um pouquinho e depois deixava levar. E foi daí que eu comecei a ter esse baita curiosidade pelo mar, etc. Depois trabalhei em outras publicações que não tinha nada a ver com o mar. E aí eu fui, em determinado momento, ser editor de uma revista de barco. E aí eu comecei a ouvir essas histórias. Mas conversava com um, conversava com outro, um me contava uma história, outro me contava outra. Eu falei, nossa, será que isso aconteceu mesmo? Caraca! E eu comecei a guardar isso. E aí foi como surgiu os livros. Eu virei um colecionador de histórias, na verdade. Eu adoro pesquisar. Compro livro do mundo inteiro. Tento fazer contato com as pessoas, né? Quero confirmar, na verdade, se é mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. E aí eu comecei a colecionar as histórias. E aí eu descobri, quando eu fiz o livro, eu fiz pelo prazer pessoal, né? De ocupação, assim.